Veja nesse vídeo as principais opções de investimentos para aquele dinheirinho que você deixa guardado, que quando surgir algum imprevisto ou emergência, você possa recorrer. Se você acha que esse tem que ser o seu primeiro investimento, assista o vídeo anterior, que eu falo da reserva do dia a dia, que tem que vir antes da reserva de emergência. Você vai entender e depois volta para esse vídeo aqui, beleza? A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para você utilizar em alguma emergência, algum imprevisto que possa ocorrer na sua vida, como a perda do emprego, bater o carro, precisa pagar a franquia do carro, que às vezes o valor é bem alto, ou então, sei lá, o celular caiu na privada, você precisa comprar um novo celular, etc. Para este objetivo, os melhores investimentos são aqueles mais conservadores, seguros, que têm alta liquidez. Ou seja, aqueles que a gente pede hoje e no próximo dia útil já está na sua conta para você poder utilizar. E aqui vão as três principais opções para esse fim: Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e fundos DI. Esse último é o que eu aplico para mim, é o que eu vejo como a melhor alternativa, já eu explico o porquê, desde que seja um fundo que tenha baixa taxa de administração e que renda pelo menos 100% do CDI. Não vai aplicar naqueles fundos que a taxa de administração é 2, 3, 4% ao ano, simplesmente para o fundo chegar a pegar o seu dinheiro e emprestar o dinheiro para o governo, que é uma tarefa, digamos assim, que não precisa de muita inteligência. Não vou citar nomes, mas provavelmente você que investe nos grandes bancões deve conhecer aí, que está na prateleira dos grandes bancos. You knew about this all along, didn't you? Por que não o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é o investimento mais conservador e seguro do país. No entanto, nos primeiros dias que você aplicar no Tesouro Selic, você corre o risco de resgatar um valor menor que você aplicou. É claro que depois de semanas, meses, você já não tem mais esse risco. Mas saiba que, inclusive, vou dar um print aqui aqui vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela, que mostra o valor que foi aplicado e o valor líquido se fosse resgatado naquele dia. E vocês podem ver que é um valor menor. Isso geralmente é só nos primeiros dias, tá? Não é que o Tesouro Selic é perigoso, quero resgatar daqui 6 meses com risco de perder. Não, porque depois que passa alguns dias, algumas semanas, meses, fica positivo, sempre rendendo um pouquinho, tá bom? Mas eu não gosto de correr esse risco de, se eu precisar minha emergência daqui 5 dias, eu não quero perder e resgatar um valor menor que eu apliquei. E o segundo motivo que eu não gosto do Tesouro Selic é que às vezes quando tem um estresse muito forte no mercado, meio que eles fecham a plataforma para comprar e para vender. E às vezes eu estou numa emergência, quero dinheiro para o próximo dia útil, eu não consigo, que não é nada agradável você passar por isso, né? CDB com liquidez diária. Geralmente os bons CDBs com liquidez diária que pagam cerca de 100% do CDI não vão ser dos grandes bancões, vão ser de bancos médios e pequenos. E esse é o ponto que eu não gosto muito, de estar atrelado a um único banco, uma única instituição. Porque se esse banco quebrar, por mais que tenha um FGC, garantia de até 250 mil por CPF, por instituição, esse dinheiro não cai na hora. O banco quebrou, o FGC já te paga no mesmo dia ou no dia seguinte. Às vezes pode demorar semanas, até meses, para ele ressarcir. E na real, a reserva de emergência tem que ser algo que te dê tranquilidade. Tranquilidade que qualquer momento, qualquer dia, você vai poder ter acesso a essa reserva, poder resgatar e utilizar quando você quiser. E para mim, não me traz muita tranquilidade, digamos assim, sabendo que a minha reserva está atrelada a uma única instituição, um banco pequeno ou de médio porte. Pelo menos eu não fico 100% confortável para a reserva de emergência. Eu tenho CDBs de 2, 3 anos, mas não é minha reserva de emergência, ou seja, em relação ao CDB de liquidez diária, eu particularmente não invisto. E os fundos DI, que é onde eu aplico minha reserva de emergência, nada mais é do que eu colocar o meu dinheiro lá, e outros cotistas também colocarem, e o gestor pega o dinheiro e empresta o dinheiro para o governo e para outras instituições também. Eu particularmente invisto em 2 fundos DI, se você quiser saber os dois, fiz um vídeo que eu falo não só esses fundos, mas em outros ativos que eu aplico, mas um deles é o BTG Yield DI. Ele tem liquidez diária e rende em torno de 100 e poucos % do CDI. Daí tem pessoas que falam, mas tem crédito privado, etc. Não é mais perigoso? O risco não é maior? Sim, mas se você reparar o que tem dentro do fundo, aqui a gente falando de crédito privado, Itaú, Santander, Banco Votorantim, Caixa Econômica Federal, ou seja, só grandes instituições bem parrudas que o nível de, digamos assim, inadimplência deles é bem baixo, né? E sem contar que nesse fundo tem uma grande parcela também em títulos públicos, que são os investimentos mais conservadores que tem no país. Ou seja, resumo da ópera, esse fundo é um fundo bastante diversificado, grande parte investindo no governo, que é o mais seguro, o que tem de
privado são grandes corporações, me dá liquidez diária, não trava que nem o tesouro quando o mercado está muito volátil, não tem essa de, hoje eu estou de mau humor, não quero que você compre nem venda o ativo aqui, não tem dessas. E, digamos assim, que me dá uma boa rentabilidade, cerca de 100 e poucos por cento do CDI. E aí aquela questão de que precisa ter de 3 a 12 depende muito de pessoa para pessoa. A profissão influencia muito, se você trabalha numa empresa pública, que tem maior estabilidade, você pode ter 3. Se você trabalha numa empresa privada, que tem um pouco menos de estabilidade, pode ser 6. Já se você é um profissional autônomo, um médico, um empresário, talvez seja necessário 12. Além da profissão, depende muito do seu status atual. Você é casado, solteiro? Se você é casado, sua mulher trabalha? Se trabalha, talvez você precise de menos. Ou então, se você tem uma família com 5 filhos, talvez você precise ter uma reserva um pouco maior. Ou seja, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas na real, o valor exato que você precisa ter nessa reserva de emergência é o que você se sentir mais confortável. É o que você tá tranquilo, vai conseguir dormir. Se você quiser mais de 12, ter 15, 20% do seu gasto mensal, tudo bem. A questão aqui é você estar tranquilo e confortável com o montante que você colocou nela, beleza? Tá tranquilo, tá favorável. Antes de finalizar o vídeo, eu vou falar um pouco da mudança de estratégia da minha reserva de emergência. Ao invés de eu ter 12 vezes meu gasto mensal no fundo DI com liquidez diária, estou pensando em diminuir para 3 vezes o meu gasto mensal nessa liquidez diária e os outros 9 meses de gasto mensal colocar num fundo também conservador de renda fixa em que o resgate seja de 30 dias mais ou menos. E por que isso? Porque na XP eu encontro fundos de renda fixa com esse prazo de 30 dias que em troca eu consigo uma maior rentabilidade para cima, por exemplo, de 120% do CDI. É o caso, por exemplo, do fundo AxVision, que é um fundo relativamente novo, menos de 6 meses, mas a equipe já tem bastante experiência. Eles vieram de uma grande gestora, o Crédit Agricole, uma das maiores gestoras que a gente tem de renda fixa, inclusive fizeram um nome e se tornaram um dos fundos mais renomados de renda fixa, como o Vitesse, que inclusive está sendo premiado pela Infomoney como um dos melhores fundos de renda fixa, ou seja, a equipe saiu do Vitesse e agora está cuidando do fundo da AxVision, ou seja, eu sei que as pessoas são boas, me sinto confortável e talvez eu deixe esses 9 meses nesse fundo para ter uma maior rentabilidade. É claro, quando eu precisar resgatar minha reserva de emergência, que eu precise, eu vou ter 3 meses, digamos assim, do fundo do BTG, né? E daí, quando eu estiver utilizando e gastando, já solicito o resgate desse outro para ir complementando essa reserva de liquidez e assim eu consigo manter um fluxo para pagar minhas contas caso ocorra algum imprevisto que eu precise utilizar esse dinheiro. Bom, espero ter passado pelos principais pontos dos primeiros investimentos que você irá realizar. Se você gostou, dá o like aí, compartilha aí com seus amigos que possam fazer sentido. Se você concorda ou não concorda, deixa o seu comentário aí, que também quero escutar o seu ponto de vista. Muito obrigado e até mais. Esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação ou indicação de investimento. Os investimentos citados foram apenas para tornar a explicação mais clara possível. Persistirem os sintomas, Seu assessor de investimentos. deverá ser consultado.